Primeira coisa, o que é libertação? Quando fala de libertação, o que você pensa que é? Como eu falei, muita gente logo vai pensar em pessoas caindo, babando, em pessoas, o inimigo gritando na boca delas. Mas será que a libertação, ela está somente presa a isto? Então a primeira coisa que nós vamos falar aqui, pelo direcionamento de Deus, é entender o que é libertação. A libertação não é grito. Libertação não é arrepios. Libertação não são demônios gruindo e pessoas caindo no chão. A verdadeira libertação é fechar as portas pelas quais o inimigo passa para tentar a nossa vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque se você não entender, você vai compartilhar a ignorância. Você tem que entender. Libertação. O expulsar demônios é uma fração do que é libertação. É um processo dos menores do que é libertação. Por quê? Sabe, expulsar demônio, na verdade, é a parte mais fácil, irmãos. É a parte mais fácil expulsar demônio. Qual que é a mais difícil? É o pastoreio depois que você expulsa o demônio. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que quando a casa fica limpa, os espíritos malignos saem e depois eles vão voltar para procurar. E se a casa estiver varrida, ele volta e chama mais 7 com ele. Então, se as pessoas tivessem a consciência do que é o depois de expulsar um demônio, talvez muitas pessoas nem expulsariam, nem deixariam a casa varrida, a casa vazia. Por quê? Porque depois o estado dela vai ser pior do que antes, se ela não for pastoreada, se ela não for cuidada, se ela não for ministrada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então quer dizer que é errado expulsar demônio e mandar embora? Irmãos, é errado você expulsar, a pessoa vai e nunca mais volta. Não, se vai fazer culto de libertação, já fica com caneta e papel na mão para anotar o endereço, aonde essa pessoa mora, quem ela é, o que acontece, porque depois vai ter que pastorear essa pessoa para que o estado dela não seja pior do que aquela que ela apareceu na igreja, ou na rua, ou na casa, ou assim por diante. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Então você consegue entender, irmão? Libertação é fechar a porta. Que porta? A porta que nós abrimos. Porta que nós abrimos. Libertação, fecha a porta por onde esses demônios passam. Isso é libertação. Então libertação é o remover, é tirar, é arrancar o direito legal de Satanás, porque ele entra nas nossas vidas por direitos legais. Irmãos, eu vou tentar resumir o quanto eu puder aqui neste culto, neste tempo que eu tenho para ministrar sobre libertação. Presta atenção. O mundo espiritual é regido por leis. Nosso mundo não é regido por leis? Não tem a lei de trânsito, não tem lá que se é 50 por hora, 80 por hora. Se eu passar 120, eu estou o quê? Eu estou infringindo a lei, por isso eu sou multado, eu estou errado. No espiritual, o mundo é regido a leis. E o demônio, ele não pode me matar, porque simplesmente ele odeia a minha vida. Ele não pode olhar para você, Rogério, e querer te matar só porque ele nos odeia. Porque olha aqui para mim, ele já nos odeia. Sabe por quê? Porque nós somos filhos, fomos escolhidos, somos remidos, lavados. O Senhor pagou um alto preço por nós. As irmãs estão entendendo? O preço foi pago, foi alto, foi caro. Jesus nos libertou, Jesus tomou a chave da morte, e hoje nós podemos servir a Cristo com liberdade. E ele nos odeia por isso. Então ele já nos odeia. Guarde isso no seu coração. O diabo te odeia, e ele tem que te odiar mesmo, viu, irmão? Porque se tiver alguém que o diabo não odeia, tem alguma coisa errada com você. Aí é porque você está fazendo a vontade dele. Então ele nos odeia. Só que ele não pode matar a pastora Damares simplesmente porque ele odeia a minha vida. Então como que ele pode? Ele vai fazer com que, ele vai me tentar para eu abrir portas, para que ele passe por essas portas e destrua a minha vida. Senão vocês acham que eu estava viva? Você acha que você estava vivo, irmão? Com a fúria que o inimigo tem da sua vida, você acha que você estava vivo?
Se não houvesse leis, ele não pode simplesmente matar. Por que ele foi até o céu pedir para Deus para tocar na vida de Jó? Deus precisou permitir para ele tocar, senão ele não podia tocar. Então, ele procura fazer com que nós venhamos abrir portas, e esse abrir portas chama dar legalidades a eles, ou meios legais, para ele poder destruir a nossa vida, para ele poder fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 10, 4, 5? Diz assim, ó: as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, não são carnais, não são da carne, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do inimigo. Levanta a mão, irmão, olha o que Deus está dizendo. Deus, Ele te deu aqui o poder, Deus te deu autoridade para destruir as fortalezas do inimigo. Oh, glória! Só que Ele não quer que você saiba disso, porque se você souber, você vai usar, e aí você vai destruí-lo. Essa semana eu estava orando, o Senhor me deu uma visão como um canhão, que jogou aqueles canhões antigos, que saiu aquela bola e onde caiu explodiu. E o Senhor disse para mim: olha o poder da oração. É um canhão mirado para o inferno, e quando você ora, aquilo cai, quando cai explode, irmão, explode, explode. Oh, aleluia! Mas quando eu dou lugar, o diabo entra. Quando eu fecho a porta, o diabo sai. Em nome de Jesus. Entendeu o que é libertação? Agora eu pergunto, para quem é libertação? Será que libertação é para quem está lá fora? Libertação é para mim, que estou aqui no altar. Libertação é para nós, é para você que está aí, que está aqui no culto. Libertação é para crente. Ímpio Deus salva, crente Deus liberta, Deus cura, Deus limpa, Deus purifica, Deus vai fazendo, você vai deixando, vai saindo a cascadura, vai limpando do mal, do pecado, vai matando o velho homem todo dia, irmão. Isso é para crente. Crente Deus liberta, limpa, cura e santifica todo dia. Tem gente que pensa, vamos fazer culto de libertação, vamos fazer um evangelismo lá fora. Não, aí é culto evangelístico, não é libertação. Porque libertação, aqui ó. Sabe culto que é de libertação? Culto que é pregado a palavra. Porque se você está ministrando a palavra e a palavra está libertando, é um culto de libertação, irmãos. É um culto de libertação. Lá em João 11, nós vamos ver o que? O exemplo de Lázaro. Quando Jesus chama Lázaro pelo nome, Lázaro estava morto, estava amarrado, ele ressuscita, todo amarrado. Aí Jesus diz o que para ele? Jesus diz assim, ó, Jesus diz para os discípulos: desatai e deixe-o ir. Ele estava todo amarrado. Jesus já havia chamado o nome dele, mas ele estava todo amarrado. E o Senhor dá uma ordem: desatai-o e deixe-o ir. Sabe o que o Senhor nos ensina aqui? Tem muita gente salva, tem muita gente que Jesus já chamou você pelo nome, mas você continua amarrado, você continua preso, amarrado na alma, amarrado na mente, amarrado no passado, amarrado nas emoções, amarrado em coisas que não te deixam fluir, que não te deixam caminhar. Mas hoje esse culto é para você e para mim, Lázaro, porque o Senhor diz: desatai-o. É Deus dizendo: tira as amarras, arranca as amarras, quebra as cadeias, liberta os oprimidos da prisão, tira ali os que estão presos. Para isso nós somos chamados. Desatai-o. Então libertação é fechar as portas que os demônios passam. Para quem é libertação? Para crente. Agora nós vamos entender que existe 3 níveis de libertação para uma pessoa experimentar a libertação completa. Nós precisamos passar pela libertação completa, irmãos, porque às vezes a gente é liberto numa área, mas a outra fica amarrada. Às vezes nós somos libertos na área sentimental, mas a financeira não anda de jeito nenhum. Às vezes a financeira está bem, mas a vida profissional ou a vida conjugal está de mal a pior. Então existe 3 níveis de libertação, e eu quero que você entenda isso comigo.
para eu viver uma libertação completa, eu preciso passar pelos 3 níveis de libertação. E eu vou falar para você qual que são eles. O primeiro nível é a libertação pessoal. Qual que é a libertação pessoal? Os pecados que nós cometemos. Os pecados, irmãos, que nós, por exemplo, mentiras, adultério, pornografia, pecados de roubo, pecados que nós cometemos, são pecados pessoais. Ninguém cometeu por mim, eu cometi. Obrigada, Dani, muda o fundo para mim, Mateus. Eu cometi esse pecado. E aí, como que acontece? A palavra do Senhor em Provérbios 28:13 diz assim, ó: o que encobre as tuas transgressões, o que é transgressão? Quebrar a lei, ok? É pecar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Será que não é isso o motivo de muita gente estar travado na vida financeira? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Aonde que está, pastora? Provérbios 28:13. Para você entender a palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões nunca vai para frente, mas o que confessa e abandona, porque tem gente que confessa, mas não deixa de pecar, continua vivendo no pecado. Oh, glória a Deus. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Sabe o que acontece, irmãos, quando eu confesso um pecado? O pecado que nós cometemos, porque somos tentados pelo inimigo, ele está nas trevas. E tudo que está em trevas está na jurisdição de Satanás. É Satanás quem comanda. Então aquele pecado que nós cometemos que está em trevas, Satanás dá o preço que ele quiser para você pagar, para eu pagar. Por quê? É ele que manda, está na jurisdição dele. Só que quando nós dobramos o nosso joelho, confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, porque senão o que você vai estar fazendo não é confessando, é contando. Você tem que confessar, ou seja, é uma confissão carregada de arrependimento. Automaticamente você está pegando das trevas, tirando da jurisdição de Satanás e levando para a luz, para a cruz do Calvário. Aí quem vai julgar o seu pecado será Jesus, com justiça e misericórdia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o que nós vamos viver? Deus perdoou o pecado de Davi quando ele caiu em adultério com Betseba? Perdoou, mas ele teve que sofrer as consequências. O Senhor julgou com justiça e com misericórdia. Por quê? Porque o Senhor, Ele é justo, Ele é misericordioso para conosco, amém? Então entenda que tudo que está encoberto, tudo que está escondido está nas trevas, mas tudo aquilo que você confessa, você tira da mão do diabo e coloca na cruz do Calvário, está sob a luz, e a luz dissipa todas as trevas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o primeiro processo, o primeiro nível que nós precisamos entender para passar por uma libertação completa é o nível de pecado pessoal. O segundo, iniquidade geracional. Como assim, pastora? Preste bem atenção aqui para você não se confundir. Nós não estamos falando de maldição hereditária, porque a maldição hereditária, o filho pagava pelo pecado dos pais, mesmo sendo inocente. Você vai ver no Velho Testamento que quando um pai de família pecava, a casa toda era sentenciada. O bebezinho que era inocente, não tinha nada a ver com a história, era morto. Por quê? Porque o filho sempre pagava pelo pecado do seu pai. Mas a iniquidade geracional não. A iniquidade geracional, os filhos não pagam pelo pecado dos pais, mas eles vivem a consequência dos erros dos seus pais. Presta atenção. Maldição hereditária, irmãos, foi quebrada. Por quê? Ezequiel 18:20 diz: o filho não levará a maldade do pai. Então não é disso que eu, a pastora Damares, eu acredito. Eu a respeito demais quem acredita,
mas a minha linha de entendimento é a iniquidade geracional, que é quando os filhos, eles sofrem as consequências pelos erros dos pais. O segundo nível é esse. Sua família fez alianças no passado. Sua família, seus avós, tataravós, fizeram alianças com as trevas no passado, que você nem sabe, você nem imagina. E esses demônios e essas alianças abrem porta para que os espíritos passem por essas portas para nos tentar. Ele vai vir nos tentar. E tentar, ser tentado não é pecado. Pecado é cair em tentação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se você tem uma linha de iniquidade na sua família, por exemplo, de roubo, seu avô roubou, depois o seu pai também roubou, aí você também aprendeu a roubar, daqui a pouco os filhos, os netos também estão roubando. Por quê? Porque portas estão sendo abertas e não estão sendo fechadas, aonde esses espíritos vão passar e vão atormentar a próxima geração. E aí muitas pessoas que vivem fardos pesadíssimos, talvez não é, você fala assim, eu sou crente, eu não estou pecando, e toda vez que eu erro, eu peço perdão, eu me arrependo, mas é um peso, é um jugo, as coisas não mudam. Por quê? Porque o que você pode estar sofrendo é o que? O peso da iniquidade geracional passada. Talvez os seus pais fizeram aliança com as trevas e esses demônios estão perseguindo a sua vida, porque se eles não conseguem te dominar, eles vão te perseguir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles vão te perseguir. E aí é onde existe o mapeamento. Nós temos que fazer da nossa família. A minha família, da pastora Damares, o mapeamento da minha família é roubo e idolatria. E aí, vem lá de trás. E essa porta vai sendo aberta até onde, pastor? Até alguém fechar. Fechei na minha geração, na minha vida. O diabo fez, desfez na minha geração passada, roubou, adulterou, cometeu promiscuidades, mas chegou até a mim. Quando chegou em mim, que eu descobri a verdade, que eu fui liberta pela verdade, eu desliguei isso no espiritual, rejeitei essa herança, e graças a Deus os meus filhos não vão ser perseguidos por esses demônios. Irmãos, herança, a gente não escolhe se quer ou não. Presta atenção. Quando alguém da nossa família, ou alguém da família morre, você é herdeiro. Aí você vai diante do juiz, o juiz não vai falar para você assim, ó, você quer ou não quer? Não, você é herdeiro, você recebeu aquele bem ou aquele mal. Sim ou não? Eu estou falando agora, na vida natural. Então você fica sendo herdeiro e você não escolheu ganhar aquela casa ou aquele terreno, não. Você ganhou porque você é herdeiro. Mas de repente você não quer. Só que vai resolver você falar assim, eu não quero, não trabalhei por isso, eu não quero essa casa, eu não quero esse carro, eu não quero esse terreno, eu não quero essas dívidas. Tem gente que herda dívidas, na verdade. Mas o juiz não quer saber, é seu. E aí o que eu tenho que fazer? Por lei, eu tenho que ir diante do juiz e assinar um papel de renúncia, renunciando àquela herdade, dizendo para o juiz que eu abro mão, que eu rejeito aquela herança. Aí o juiz vai assinar e perante a lei você está livre daquela herança. Agora eu pergunto para você, no âmbito espiritual é diferente? Você não pediu essa herança, você nem sabe qual foi as iniquidades que os teus parentes, que a tua linhagem cometeu lá atrás. Você não pediu para viver esse peso, nem essa perseguição, nem esses espíritos atormentadores na sua vida ou na sua mente. Mas e aí? Adianta você dizer que não quer? Não. O que você tem que fazer? Você precisa ir diante de Deus, no tribunal em oração, e falar para Deus, eu rejeito essa herança. Eu não quero para a minha vida. Eu não quero que faça parte da minha linhagem. Aí diante do juiz, que é o nosso Deus, e do advogado, que é Jesus Cristo, eu estou rejeitando essa herança. E é isso que nós estamos fazendo aqui todas as quinta-feiras. Rejeitando heranças que ficaram para nós. Herança de morte, herança de roubo, herança de promiscuidade, de idolatria. Porque todos estes pecados, irmãos, têm uma consequência muito grande. Eu fui orar e falei para Deus, Senhor, por quê? A maioria da minha família agora é cristã.
Todos trabalham, e trabalham ardido, irmãos. Ninguém prospera. Todo mundo vive no limite. Sabe o que é viver no limite? Você sabe o que é viver no limite. Quando abre uma porta aqui, já fecha outra lá. Quando dá certo uma coisa aqui, não dá outra lá. É muito choro, é muito sacrifício para conseguir. Quando consegue, parece que você não consegue nem saborear aquilo de tanto que foi um sacrifício. Quem está entendendo o que a pastora está dizendo? Por quê? Porque os espíritos perseguidores passaram por portas que os meus antepassados abriram, e eles vêm perseguindo, bloqueando. A entidade do tranca-rua vem trancando tudo, vem bloqueando tudo. E ele vai bloqueando até alguém descobrir. Quando alguém descobrir e orar e desligar, ele não pode mais. Não na iniquidade geracional. Aí não na iniquidade. Irmão, para os irmãos terem uma ideia, as pessoas, como a gente mora aqui em Guarulhos, é bem longe da nossa família. Então eles nos acompanham pela internet. Na visão deles, pastora Cida, nós é muito rico. Na visão deles, irmã, nós é muito rico. Tipo, meu Deus, e não somos, irmãos. Somos o quê? Prósperos, abençoados. Minha casa é um celeiro de bênção. Sabe por quê? Porque eu aprendi a repreender a Satanás da maneira certa. Porque ele engana muitas pessoas, fazendo as pessoas quase morrer de orar e jejuar e pensar que Deus não está ouvindo, que Deus esqueceu, que é provação que ele está vivendo. E quando na verdade não é provação, é tentação. Nós vamos chegar lá. E aí, se você não desliga isso no mundo espiritual, o inimigo vai continuar encontrando portas na sua vida para te tentar. Aí o que a palavra diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. A Bíblia não diz ele vai te abandonar e nunca mais vai voltar. A Bíblia diz que ele vai fugir. Fugir o quê? Ele vai fugir por um tempo, depois ele volta de novo. E se você não estiver preparado, ele vai te tentar com mais força. Ele vai trazer mais coisas ruins para fazer você pensar que Deus não ouve a sua oração, para fazer você pensar que Deus te abandonou. Muitas pessoas estão passando por situações dificílimas e diz assim: pastor, amém, é Deus provando, glória a Deus. E Deus lá de cima olhando e falando: eu não tenho nada a ver com isso aí não. Isso aí não sou eu não quero isso para você, eu não planejei isso para você, isso não está no propósito, isso não está no caminho que eu preparei para você, isso não é aprovação de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmão. Eu já fui uma crente de amém para tudo, tudo eu dizia amém. E sabe o que a palavra amém significa? Assim eu me agarro com todas as minhas forças nisto. Olha isso. Aí estou passando uma prova, mas amém. Amém nada, irmão. Amém nada. Toma cuidado com a palavra amém. Você que tem o hábito de dizer amém para todas as... Cuidado. Cuidado, não é amém não. Porque no espiritual isso é muito válido. E o diabo vai trabalhar em cima daquilo. Olha, ele falou amém. Se ele falou amém, eu vou trabalhar em cima daquilo, em cima daquela luta. Vou dobrar a luta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está aqui nesse culto hoje, é Deus abrindo a tua visão espiritual para você entender o porquê de muitas coisas na sua vida. A perseguição que você vive nesta área, a perseguição que você passa em muitas outras áreas. Por quê? Tem uma linha de iniquidade geracional e você precisa rejeitar ela. Só que você não rejeita orando de qualquer forma. Não, irmãos. Aí você não conversa com Deus como Pai, nem como Senhor. Você vai conversar com Deus como juiz. Lamentações 5:7 diz assim, ó: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos o peso da sua maldade. Olha, Lamentações dizendo: nossos pais pecaram e já morreram, mas nós levamos o peso dos pactos errados que eles fizeram, das alianças que eles fizeram. Iniquidade geracional se resolve como? Confessando, se humilhando, pedindo perdão pelos nossos antepassados e cancelando, rejeitando a herança diante do juiz. Então, primeiro, pecado pessoal. Tem que confessar, se arrepender, pedir perdão e anular, cancelar os efeitos do que o diabo ganhou com o seu pecado. Porque não se engane, toda vez que você peca,
o inimigo ganha alguma coisa, ele arranca de você. Quem está entendendo, amém? Então, o segundo nível é iniquidade geracional. E o terceiro? O terceiro é o que nós vamos falar hoje aqui. Semana passada falamos sobre iniquidades geracionais, desligamos, oramos, dei a direção para todos que estão aqui. E agora, libertação territorial. Isso é muito sério, irmãos. Presta atenção. Muitas pessoas que não entendem, que vivem constantemente oprimidas por não entender o que ocorre quando ela está naquele lugar. Espíritos territoriais são o quê? São demônios que operam em territórios específicos. Então, para você entender, existem espíritos territoriais que são os príncipes que operam em país, tem os que operam nos estados, províncias ou municípios, bairros, ruas, casas, terrenos, veículos, empresas, esquinas, aonde você imaginar. Através de como eles operam lá. Rituais, pactos, oferendas, feitiçarias, consagração e principalmente, objetos amaldiçoados. Aí entra aqueles presentinhos que a gente ganha e põe para dentro da nossa casa sem orar. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não meterás, pois coisa abominável em tua casa, para que não sejas anátema ou amaldiçoado assim como ela. Até aqui, olhe para mim. Aqui é onde o inimigo mais entra na casa das pessoas. Mais entra. Ele procura o tempo todo entrar. É através de objetos, porque o Senhor diz a palavra assim, essa palavra está dizendo, não coloque na sua casa coisa abominável, coisa que não agrada a Deus. Aí quando chega aquele presente, aquele embrulho bonito, e a gente recebe, não sabe nem de onde veio, de onde que vem, se passou na macumba, se não passou, se foi para o cemitério, se não foi, você recebe, você põe lá, ai que bonitinho, põe, pá. Aí o diabo vai assim, ó, a tua palavra diz que não pode colocar objeto amaldiçoado dentro da casa. Fulano colocou. Então eu moro lá. Eu habito lá. Ali eu roubo, mato e destruo. Onde há um altar, há um trono. Onde há um trono, há um governo espiritual. Altar nós levantamos para Deus em oração dentro da nossa casa. Mas quando há brigas, há contendas, há palavrões, há coisas que não agradam a Deus, o altar não é para Deus. É levantado um altar do mesmo jeito, mas agora para demônios. E aonde existe um altar, existe um trono. Alguém ali vai governar aquele lugar. Amém, irmãos? Eu vou explicar para você agora, contando uma história que você conhece muito na Bíblia, sobre a hierarquia demoníaca territorial. Lembra de Daniel? Quem não conhece a palavra de Deus, o famoso jejum de Daniel de 21 dias, e lá em Daniel 10, a palavra do Senhor diz, pastora Cida, que por 3 semanas ele orou, chorou, e entristeceu o coração dele, buscando ao Senhor. E aí a palavra de Deus vai dizer, no versículo 13, que quando Daniel estava orando, desce o anjo, e o príncipe da Pérsia bloqueou o anjo, não deixou Gabriel passar, não deixou o anjo mensageiro passar. O príncipe da Pérsia, agora presta atenção, Daniel estava em Babilônia, mas quando o anjo resplandeceu a luz no espiritual, nas alturas, o príncipe que governava a Pérsia, que hoje é onde é o Irã, enxergou a luz do anjo. Aí ele pegou o príncipe e todos os principados e veio e houve uma grande peleja ali. Você pode imaginar a batalha que foi? O anjo ia passar, primeiro dia não passava, segundo dia não passava, terceiro dia nada. E assim foi por 21 dias. 21 dias. Aí o anjo fala assim para Daniel, Daniel, o Senhor ouviu a tua oração desde o primeiro dia. Irmãos, desde o primeiro dia ele ouviu a tua oração. Aquele homem se pôs de joelho na beira do rio. E Deus estava falando assim, ó, desde o momento que você se ajoelhou com seu coração a Deus, houve um movimento no céu. O anjo desceu para te responder.
Você, Daniel, não estava vendo o mover no espiritual, mas você mesmo assim não parou de orar. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 10, irmão, passou 20, 21. E aquele anjo disse: eu fui retido pelo príncipe da Pérsia, ou seja, pelo governo espiritual que regia ou que rege o país da Pérsia, ou que hoje é o Irã, para você entender. Há um príncipe que rege cada país. Brasil, Rússia, Alemanha e todos que você pode imaginar, existe um príncipe. Então, para você entender, príncipe governa nações. Ele só age naquele território, naquele país. Príncipe governa nações. Principados governa estados, províncias e municípios. Espaços grandes são os principados. Lembra lá Efésios 6, onde fala: nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Então é disso que está falando aqui. Potestade, cidade. Potestade, cidade. Hostes espirituais da maldade. Sabe aonde que eles trabalham? Nos setores como educação, economia, como cultura. Eles estão lá, as hostes espirituais da maldade estão lá de quem está na frente desses setores, para que possam contaminar toda a nação. Então veja que é um conjunto muito organizado. Você vê a educação, 2x3, o pessoal está lutando lá, tem gente que fala que é contra o cristão na política. Irmão, se não fosse aqueles cristãos que estão lá, eu não sei o que seria do nosso país hoje. As cartilhas LGBT na educação, que é para ser distribuída nas escolas, quem você acha que está por trás disso? As hostes espirituais da maldade. E aí nós chegamos então nos espíritos malignos territoriais, que agem aonde? Casa, rua, bairros e veículos. A pergunta que não quer calar: como é que esses espíritos territoriais entram? Você mudou numa casa, você alugou a casa, está dentro da lei, está pagando aluguel. Como é que eles entram? E eu vou te explicar. Primeiro, ou eles já estavam lá, ou você invocou eles lá dentro. Existem 3 formas. Invocação, que é quando você invoca o diabo dentro daquele ambiente. Isso no carro, na casa. Ah, mas eu não invoco o capeta. Não, mas a música da galinha pintadinha está lá cantando a pombinha branca. Quem que é a pombinha branca? Vocês sabem quem que é a pombinha branca? É o Zé Pilintra, viu, gente? Aí não tem aquelas musiquinhas que a gente... Olha como o inimigo é sujo. Não tem as musiquinhas que a gente põe para os nossos netinhos, para as crianças assistir? Vai procurar saber o que é aquelas musiquinhas. É uma invocação para entidades se manifestarem dentro da sua casa. Num dia eu tenho que falar assim, Pai Francisco entrou na roda. Vai ver quem que é Pai Francisco lá. Vai procurar saber o que é. Por quê? Porque as nossas crianças cantando, lógico que a gente nunca vai achar uma maldade, nunca, é só uma musiquinha. Agora saiu o CD da galinhinha preta. Vocês já viram a galinha pintadinha preta? Minha filha estava me mostrando, eu não vi, gente. É um negócio ocultista ali que é fora do comum. Então, uma das maneiras é por meio de músicas e cantigas. Músicas internacionais, você não sabe o que fala, mas você está lá cantando, mesmo errado. Você não sabe o que você está cantando lá? Você pode estar chamando as trevas para dentro da sua casa. Que jeito mais? Filmes de terror. Ai, quem gosta de assistir filme de terror? Eu não gosto, nunca gostei, nunca fui. Mas se você gosta, fique sabendo que o espírito maligno é invocado para entrar lá dentro. Está dando risada de você mesmo. Viu? Que mais, pastora? Palavrões. Tem gente que já chama o diabo mesmo, fala, você está invocando. Você está invocando. Então, os espíritos que você invoca. A outra é quando aquele lugar que você mudou foi consagrado a demônios. Alguém que morava lá, ou alguém que antes de construir a casa, quando a casa ainda era um terreno, e ela consagrou aquele lugar, aquela obra, aquele negócio para os demônios. Aí você muda naquela casa sem saber de nada, certo? Aí é onde as coisas vão começar a ocorrer.
vão começar a acontecer, você não vai entender. Por quê? Porque ali existem espíritos territoriais naquela casa. Tem gente que... Você já viu o espírito da falência agindo em comércios? Tem um comércio aqui perto da 13 que todos que abrem fecham em menos de 3 meses. Olha lá, já abriu outro. Toda vez que eu passo ali eu falo, meu Deus, é muito grande o espírito territorial de falência que abre aqui. Eles abrem, deixa tão bonito o lugar, passa 3 meses, fecha. Aí vai outro, aluga o mesmo ponto. Por quê? Porque espíritos territoriais estão agindo ali. E aí, pastora, o que tem que fazer? Tem uma oração específica, irmão. Porque o que acontece? Se aquele espírito já estava lá, quando você entrou, então você está invadindo o espaço dele, porque foi consagrado para ele. Presta atenção, nós mudamos no apartamento, os irmãos cansam de ouvir isso aqui, nós mudamos no apartamento ali, e nós começamos a orar, e nós levantamos altar, graças a Deus, de oração na nossa casa, e é claro que o diabo não gostou. Aí eu estava deitado na minha cama, quando eu virei e olhei para o corredor, eu nem gosto de olhar para o corredor com a luz apagada, mas eu olhei, quando eu olhei o demônio se materializou, bravo, muito bravo, rangindo os dentes. Aí eu disse, o que você está fazendo aqui na minha casa? Aí ele falou bem assim, ó, vocês invadiram o meu espaço. Aí eu, não, eu moro aqui. Aqui eu pago aluguel, é meu. Ele falou assim, não, eu moro ali. E mostrou o guarda-roupa. Só que o guarda-roupa do nosso quarto, ele é embutido. Ou seja, já era do apartamento. E ele falou bem assim, ó, eu moro ali, ó. Vocês invadiram o meu espaço, vocês estão no meu território, mas eu vou destruir vocês. Aí eu repreendi, expulsei, pulei da cama, fui para cima do capeta, irmão, e nós quase saímos brigando no corredor, expulsei. Aí eu contei para o Joel, falei, viu, o diabo apareceu para mim e falou que mora na última porta do guarda-roupa ali. Aí fizemos uma faxina no guarda-roupa todo. Aí eu oramos desligando, com a oração que tem, desligando. Você tem que orar desligando, falando assim, irmãos, Senhor, eu venho diante de Ti, que o Senhor é o juiz. Eu aluguei essa propriedade, eu pago aluguel, e isso diante da lei dos homens me dá o direito legal, esse ambiente é meu. Não sei se os antigos donos fizeram consagrações, fizeram o que eles fizeram aqui, mas a partir de agora, esse ambiente, essa chave, esse imóvel é passado para o meu nome enquanto eu estiver morando aqui. Depois que eu sair daqui, não é mais meu, mas enquanto eu estiver aqui, demônio nenhum pode entrar aqui, porque por lei, a casa é minha. Ou seja, quando você mora numa casa, alguém pode chegar e invadir a sua casa? Não, está fechada, é sua. Isso te dá o direito. E diante da lei espiritual também é dessa forma. Então nós invadimos aquele espaço dele, mas a gente sabia? Não, nós não sabíamos. Aí a Duda com medo. A Duda andava para casa com medo e eu falando, não é nada, menina. Não ia no banheiro sozinha, não é nada. Minha irmã ligou e falou, Damares, tive um sonho. Tinha uma oca de índio dentro da sua sala, e o espírito falou para mim que o espírito era dos antigos proprietários, que consagrou para eles aí, e que só a Duda vê ele. Aí eu, Dalila, é por isso, então, por isso que ela tem um medo tremendo aqui. E aí a gente orou, desligou, e graças a Deus, a nossa casa é o altar de Deus. E a sua casa precisa ser também. Amém? A tua casa precisa ser. Então, ou você invocou demônios ali, você precisa expulsar, e depois para expulsar, irmão, pensa o trabalho que dá para sair o capeta da casa da gente. A casa não prospera, a casa não caminha, não vai para frente, as coisas não andam, porque ele quer que você saia de lá. Mesma coisa é um carro. Você pega um carro, irmãos, você comprou um carro lá na concessionária, ele não é zero, já passou por mão de várias pessoas. Como que você sabe se o carro não foi usado para roubo, para sequestro, para estupro, para prostituição, para morte, para seja o que for? Como é que você sabe? Foi para a concessionária, deu uma lavadinha lá Pronto, está lindo. Mas no espiritual o carro é podre. Aí o carro só quebra, não vai para frente, dá um desame, o negócio não anda, tudo que entra naquele carro apodrece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Espíritos territoriais que operam. Então eles operam na casa, você vai ver na rua. Aqui quando nós oramos aqui, eu falo, Senhor, põe um anjo aqui, outro lá na outra esquina, lá de cima aqui, e que um raio de 5 quilômetros, todo anjo do Senhor esteja neste lugar, nesse bairro, nesta comunidade. Por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele trabalha com as obras malignas através de demônios territoriais. Quem está entendendo? E aí entram os objetos, para a gente encerrar. Você ganha um presente. Aí o presente passou lá ganhou, ai que corrente bonita, que colar bonito,
Que pulseira bonita. Ou você acha que o diabo vai vir com um negócio que você vai saber na hora? Não, ele vai vir com uma coisa que você nem imagina. Tinha uma irmã que Deus mostrou para ela, que uma camiseta no guarda-roupa dela, escrito em inglês: eu sou o templo do diabo. Só que estava em inglês. Ela usava normal. Aí Deus falou para ela: tira aquela roupa de lá, porque lá está dizendo que você não é o meu templo, você é o templo. Aí ela foi, tirou uma foto, colocou no Google, traduziu. Era Deus mostrando. Então cuidado com objetos que você recebe. Irmãos, cuidado com pessoas que você põe dentro da sua casa. Pessoas carregadas, pessoas que passam tem uma espiritualidade ali muito carregada. Cuidado. Em nome de Jesus, você precisa entender, porque o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. E como que nós fazemos esse desligamento? Em 2 Crônicas 7,14 diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter, eu descerei e sararei a sua terra. Eu descerei e vou curar a sua casa, vou curar o seu carro. Irmão, tem pessoas que vêm dizendo: pastor, ora na minha casa que não sei o que, unge a minha casa. Irmão, não adianta ungir, porque se o demônio estiver lá, ele vai sair por um período, depois ele vai voltar pior. Então o que tem que fazer? Tem que desligar no espiritual. Aí depois de desligado, que Deus vai curar aquela terra. Aí tem que se humilhar. Sabe o que é se humilhar? Senhor, perdoa tudo que os antigos proprietários fizeram neste lugar. Perdoa. Aí você vai orar dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu consagro, eu peço para o Senhor abençoar, porque existe aí outra coisa. Quantas coisas você consagrou a Deus já? Pastora, consagra aqui para mim. Ai, pastora, eu quero que você consagre isso para mim. Ai, pastora, consagra. Irmãos, você não pode consagrar para Deus se não for para o uso de Deus. Tudo que você consagra para Deus e não é para o uso de Deus, está bloqueado no espiritual. Ai, consagra minha empresa para Deus, em nome de Jesus. A empresa não caminha se você não usar ela para a obra de Deus. Ai, consagra o meu carro. Falei, irmã, esse carro é para obra? Porque se não for, não posso consagrar para Deus. Porque consagrar é uso inteiramente de Deus. Então o que eu faço? Eu peço para Deus abençoar aquilo que Ele me deu. Abençoar e não consagrar. Tudo que você consagrou, você tem que orar desligando para destravar no espiritual. Senão vai ficar travado no espiritual. Amém? Então quando as pessoas vierem pedir: ai, ora aqui, eu quero consagrar a chave do meu carro, consagrar. Não, irmão, nós vamos abençoar. Amém? A não ser que você vai dar para a obra. Aí é consagrado a Deus para o uso inteiramente dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Então em nome de Jesus, se coloque de pé. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma oração breve aqui comigo. E Deus vai trazer a tua mente sobre objetos que você possa ter ganho, ou que está na tua casa, ou que você mesmo comprou. Uma vez eu coloquei um quadrinho dentro da minha casa. O diabo estava no quadrinho que eu comprei. Estava lá uma flor, mas a flor no oculto era uma caveira. E eu não vi que era uma caveira, irmão. Para mim era uma flor. Estava lá escondido. E aí o espírito de enfermidade invadiu a minha casa. Então nós temos que ter o discernimento. Bem lembrado, o pastor está me lembrando aqui que uma vez, pastora Cida, eu fiz um quadrinho para o meu filho ia nascer, e eu quis enfeitar o quartinho, e eu, irmão, fiz. Não comprei, eu comprei a massinha, fiz um palhacinho lindo e coloquei na parede, em cima do berço. O menino nasceu. O menino chorava de dia, de noite, de tarde, de dia, de noite, de tarde. Aquele menino gritando, aquele menino não dormia. A irmã foi fazer uma campanha em casa e falou: tem demônio aqui. Eu, claro que tem, a criança não dorme. Ela falou assim: então eu vou mostrar. Você quer saber o que é? Eu falei: quero. Ela falou assim: o demônio está naquele quadrinho. O quadrinho, pá, caiu. Aí eu, oxe, irmã, aquele quadrinho fui eu que fiz. Ela falou assim: não importa, é um palhaço. E palhaço no espiritual é um espírito de engano. E o palhacinho estava com o demônio, irmãos. E depois o menino dormiu uma semana a fio, e nós também. Amém, irmãos? Então cuidado, porque o inimigo vai se manifestar em coisas que você menos imagina. Tá? Então Deus, eu vou orar para Deus trazer a memória de vocês. Para quando vocês bater o olho, vocês falam: opa, para fora. Isso aqui eu não quero. Eita, isso aqui não é de Deus. Sai. Ah, mas não. Tira fora, arranca fora. Tira da sua casa. Tá bom?
Em nome de Jesus. Aí você vai orar comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, neste momento, diante de Ti, com o coração, buscando a Tua graça e a Tua proteção, eu venho pedir para o Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu veja se há algum objeto dentro da minha casa, que faz parte da minha vida, ou que seja ponto de contato com as trevas. Me mostra, em nome de Jesus, todo objeto amaldiçoado que possa ter entrado na minha vida, porque agora, em nome de Jesus, neste ambiente espiritual, eu renuncio, eu abro mão, eu rejeito todos os objetos que não agradam o Teu Espírito. Senhor, posso ter tido amuletos, patuás, talismã, santinhos, ferraduras, pé de coelho, trevo de 4 folhas, crucifixo, búzios, Buda, pirâmide, coruja e quaisquer outros objetos que eu tive com o intuito de me dar sorte ou de me livrar de qualquer mal. Eu te peço que o Senhor me revele, me mostre em sonho e em visão se há algum objeto em minha posse que não te agrada. Traga à luz todo e qualquer esconderijo de Satanás dentro da minha casa. Qualquer objeto que tenha sido colocado com as intenções erradas, ocultas ou espiritualmente prejudiciais, revela-me, Senhor, porque neste momento eu me desligo de todo o efeito desses objetos sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E eu declaro agora, me desvinculado espiritualmente de tudo isso, em nome de Jesus, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro que todo direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, em decorrência desse pecado, está quebrado, porque eu não sabia, Senhor. Eu te peço agora, saiam todo espírito maligno de objetos, saiam da minha casa, saiam da minha vida, saiam do meu carro, saiam do meu caminho, em nome de Jesus, porque eu expulso agora, em nome de Jesus, e eu declaro, a minha casa está livre, em nome de Jesus, porque eu peço a Tua bênção sobre a minha casa, e declaro, a minha casa é o celeiro de bênção do Senhor. Encha este lugar com a Tua paz, com a Tua proteção, com a Tua bênção, em nome de Jesus. E eu te agradeço pela libertação e a purificação da minha vida e na minha casa. Tudo o que não é de Deus agora é removido, lançado fora, e eu estou livre para viver a Tua vontade. E quebrado está todo o direito legal de Satanás de agir no meu caminho por meio desses objetos. Revela-me, Senhor, abre os meus olhos, descortina para mim, porque eu estou te pedindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nisso eu me agarro. Amém, em nome de Jesus. Olha aqui, não estranhe se você passar por alguma coisa, um objeto na sua casa, e você não fique lutando com Deus, tipo, será? Pode tirar,
tá? Porque é Deus trazendo discernimento para você, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Olhou para algo que não te agrada, olhou para algo que muitas vezes é necessário fazermos uma faxina. Muitas vezes é necessário nós tirarmos tudo do lugar, remover as coisas do lugar, para que nós venhamos achar aquilo que não agrada a Deus, amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus falou comigo no altar quando eu estava orando, e Deus me deu o roteiro, irmãos, de como é para eu fazer, para eu gravar vídeos explicativos e orações de desligamento para libertar nações. O Senhor falou comigo, e assim vai ser em nome de Jesus, amém? Porque tem o roubo, tem a iniquidade, tem o adultério, tem o aborto, tem derramamento de sangue. Tudo isso precisa ser desligado da nossa vida, amém? Deus abençoe vocês, leve vocês em paz, em nome de Jesus.